Existem lugares na Lua onde a luz do Sol nunca chegou desde a formação do Sistema Solar, há mais de 4,5 bilhões de anos. São as crateras de sombra permanente no Polo Sul lunar. Por décadas, a humanidade só pôde observar essas regiões à distância, mas graças às missões indianas Chandrayaan, o que foi descoberto lá transformou completamente nossa compreensão da Lua. Sinais de água surgiram em lugares onde ninguém esperava encontrar luz, e minerais incomuns foram identificados dentro do antigo regolito. O mais impressionante é que, sob o que parecia ser poeira seca e morta, podem existir milhões de toneladas de gelo preservado por bilhões de anos. Diante dessas descobertas, surge uma pergunta perturbadora. A Lua já foi um mundo muito mais dinâmico do que imaginávamos? E se a Lua ainda esconde segredos que jamais foram tocados pela luz do Sol, o que exatamente a Índia encontrou em sua superfície? Vamos mergulhar nessa questão e revelar os mistérios ocultos que a Lua guardou nas trevas. Em 2008, quando o Chandrayaan-1 partiu de seu centro espacial na Índia rumo à Lua, a missão foi criada para explorar nosso satélite natural através da ciência do século XXI. O Chandrayaan-1 entrou em uma órbita quase circular ao redor da Lua, a aproximadamente 200 quilômetros de altitude. Baixo o suficiente para coletar dados detalhados e alto o suficiente para mapear toda a superfície. Entre seus instrumentos científicos estava o Moon Mineralogy Mapper, um espectrômetro infravermelho desenvolvido pela NASA, projetado para detectar minerais não pela sua forma, mas pela maneira como absorvem e refletem a luz. Esse equipamento captou bandas características de absorção de hidroxila e água ligada a minerais em escala global. O sinal aparecia em quase toda a superfície lunar, mas era mais intenso e estável próximo aos polos, onde a luz solar incide em ângulos rasantes e as temperaturas permanecem muito mais baixas. Antes do Chandrayaan-1, a água na Lua existia principalmente como hipótese. Pela primeira vez, a ciência pôde afirmar com cautela, mas com convicção, que a água na forma de hidroxila e água ligada realmente existe na Lua. O que chocou a comunidade científica não foi apenas a presença da água, mas a escala de sua distribuição. Sinais de absorção foram detectados até próximo ao equador lunar, onde as temperaturas diurnas podem ultrapassar 120 graus Celsius. Se a água não pode ser preservada por muito tempo nessas temperaturas, por que o sinal persistia? A Lua não parecia mais uma rocha quimicamente inerte, imutável há bilhões de anos. Ainda mais revelador foi o fato de que, quando os cientistas compararam dados de diferentes períodos, descobriram que a intensidade do sinal de hidroxila variava junto com o ciclo dia-noite da Lua. Isso levou a uma conclusão profunda. Se a hidroxila pode se formar e se preservar diretamente na superfície exposta à radiação intensa e variações extremas de temperatura, então a Lua não é mais uma anomalia sem água no sistema solar. Ela se transforma em um laboratório natural para estudar como a água se forma e sobrevive em mundos sem atmosfera. O mais importante é que o Chandrayaan-1 provou que a suposição de uma Lua completamente seca não é mais válida. Se a água existe na Lua mesmo, nessa forma frágil e ligada, de onde ela vem, como se forma e esse processo ainda continua hoje? A água na Lua não tem rios ancestrais, nem uma atmosfera densa o suficiente para sustentar um ciclo hídrico semelhante ao da Terra. A origem da água lunar não se parece com nenhuma história que conhecemos. A resposta vem do espaço entre a Lua e o Sol. O Sol faz muito mais do que simplesmente emitir luz. Ele expele constantemente um fluxo de partículas carregadas, conhecido como vento solar. Esse fluxo é composto principalmente por prótons, íons de hidrogênio que viajam a uma velocidade média, de aproximadamente 400 a 800 km por segundo. Essas partículas de hidrogênio não param na superfície. Elas penetram dezenas de nanômetros nos minerais lunares, colidindo com átomos de oxigênio, presentes em silicatos e óxidos metálicos. No momento dessa colisão, ocorre uma reação química simples, mas de enorme escala. O hidrogênio se une ao oxigênio, formando hidroxila. Em certas condições, esses grupos de hidroxila podem se combinar ainda mais, formando água que fica quimicamente ligada dentro da estrutura dos minerais. As observações da Chandrayaan-1, junto com dados das missões Cassini e Deep Impact, revelaram que a intensidade do sinal de hidroxila varia com o ciclo de dia e noite na Lua, quando a superfície está iluminada. O vento solar fornece continuamente hidrogênio fresco, mas quando a noite chega e a temperatura despenca,
Parte da hidroxila se torna mais estável, enquanto outra parte se perde e escapa para o espaço. Por muito tempo, a Lua foi considerada uma relíquia química, um corpo, que encerrou todos os seus processos evolutivos importantes bilhões de anos atrás. No entanto, mesmo sem tectônica de placas ou vulcanismo ativo, a Lua continua todos os dias a interagir quimicamente com o ambiente cósmico ao seu redor. Se a água se forma continuamente, por que a Lua não fica mais úmida com o tempo? As temperaturas diurnas podem ultrapassar 120 graus Celsius, o suficiente para romper ligações químicas fracas e permitir que o hidrogênio escape novamente para o espaço, apenas em regiões com temperaturas baixas. Pequenos ângulos de iluminação solar ou escuridão prolongada é que a hidroxila, e a água tem chance de se preservar por mais tempo. Em 2019, foi lançada a missão Chandrayaan-2 com um objetivo silencioso, mas fundamental: enxergar abaixo da superfície lunar usando ondas de radar. Em órbita lunar, a sonda Chandrayaan-2 carregava um radar de abertura sintética de dupla frequência, operando simultaneamente na banda L e na banda S. Foi a primeira vez que uma missão lunar utilizou um radar de dupla frequência para investigar estruturas subsuperficiais da Lua em grande escala. O princípio era simples, mas extraordinariamente eficaz. As ondas de radar eram direcionadas à superfície, penetravam no regolito e refletiam de volta conforme a porosidade, densidade, tamanho dos grãos e composição do material. Os dados do radar revelaram que a porosidade do regolito varia drasticamente de região para região. Em alguns lugares, a camada de solo fragmentado é espessa e muito porosa, retendo calor com pouca eficiência. Em outras áreas, a estrutura é bem mais densa e conduz o calor com mais eficácia. Essa descoberta derrubou uma suposição mantida por décadas, de que a crosta lunar seria relativamente homogênea. Na verdade, o regolito é um manto irregular que cobre a superfície, um mosaico complexo moldado pelo histórico de impactos de meteoritos, antigos fluxos de lava e processos irregulares de intemperismo cósmico. Nas regiões onde a luz solar raramente chega, o regolito tende a ser mais poroso e mais frio, criando condições nas quais substâncias voláteis, especialmente a água, podem se preservar por muito mais tempo. Mas o radar não revelou apenas espaços vazios. Ele identificou camadas geológicas sobrepostas, rastros de antigas erupções vulcânicas enterradas sob um regolito mais recente, além de estruturas fraturadas. Formadas por impactos massivos de meteoritos num passado distante, essas camadas contam uma história geológica muito mais longa e complexa do que os mapas ópticos jamais sugeriram. Se a estrutura subsuperficial é tão complexa, como isso afeta a capacidade da Lua de reter calor e água? A retenção de calor não depende apenas da temperatura da superfície, mas também da condutividade térmica do regolito. O gelo não depende apenas da escuridão, mas também da estrutura microscópica do solo ao seu redor. Foi assim que a missão Chandrayaan-2 transformou radicalmente nossa compreensão da Lua. Ela revelou que nosso satélite não é apenas uma rocha estéril com algumas grandes formações geológicas, mas um mundo inteiro com uma história finamente diferenciada, onde cada camada de material guarda a marca de uma etapa distinta de sua evolução. E quando a estrutura subsuperficial ficou mais clara, um fator se destacou com mais força do que nunca: a temperatura. Foi essa percepção que levou a ciência à próxima descoberta devastadora. O ambiente térmico da Lua é muito mais extremo do que os modelos anteriores previam. Antes, estimava-se que a temperatura na região do Polo Sul lunar ficava entre aproximadamente -100 e -200 graus Celsius. Mas quando os dados de radar e térmicos foram analisados com mais detalhe, os cientistas descobriram que variações extremas de temperatura podem ocorrer em distâncias muito pequenas. Em uma mesma encosta, uma área que recebe apenas luz solar indireta pode ter temperatura de cerca de -50 graus Celsius, enquanto uma região vizinha, mergulhada em escuridão permanente, pode esfriar até -230 graus Celsius. Uma comparação impressionante. Isso é mais frio do que a superfície de Plutão. Como a inclinação do eixo lunar é extremamente pequena, apenas cerca de 1,5 graus, existem crateras próximas aos polos onde a luz solar não penetra há bilhões de anos. Essas regiões são conhecidas como zonas de sombra permanente. Em temperaturas abaixo de aproximadamente -160 graus Celsius, o gelo de água torna-se extraordinariamente estável,
e a transição direta do estado sólido para o vapor praticamente não ocorre em escalas de tempo geológicas. Isso significa que, se a água alguma vez chegou a essas zonas de sombra permanente, ela pode ter permanecido lá por bilhões de anos sem desaparecer. Já nas áreas apenas algumas dezenas de graus mais quentes, o gelo de água sublima gradualmente e escapa para o espaço. Como resultado, a água na Lua existe em estado localizado, concentrando-se nos lugares mais frios e estáveis. Regiões geladas e profundamente frias se entrelaçam com zonas relativamente mais quentes, criando um mapa térmico semelhante a um labirinto. É por isso que os sinais de água captados da órbita são frequentemente irregulares e difíceis de interpretar. Se a temperatura varia de forma tão abrupta, será que ainda podemos confiar nos antigos modelos de reservas de água? Isso afeta diretamente os planos da humanidade para extrair água e produzi-la para gerar oxigênio, combustível ou sustentar a vida. Não podemos simplesmente ir aos polos e começar a extraí-la. As temperaturas extremas também criam sérios desafios de engenharia. Muitos materiais tornam-se frágeis. As baterias perdem a capacidade de armazenar energia e os lubrificantes congelam. Essas condições tornam o pouso e a operação prolongada de equipamentos nessas regiões uma tarefa extraordinariamente complexa. É aqui que a ciência não pode mais depender apenas de modelos e dados orbitais. Para realmente compreender o quão fria é a Lua, a humanidade precisa tocá-la, não com radares ou espectrômetros remotos, mas com sensores colocados diretamente no solo. Foi exatamente isso que a missão indiana Chandrayaan-3 fez. 23 de agosto de 2023. O módulo de pouso Vikram tocou a superfície lunar no ponto Shiv Shakti, uma região localizada a aproximadamente 600 quilômetros do polo sul geográfico da Lua. Pela primeira vez na história, instrumentos científicos foram instalados diretamente sobre o regolito próximo ao Polo Sul. Esse solo solto e fragmentado, moldado por bilhões de anos de impactos de meteoritos. Até então, todo o conhecimento sobre o regolito nessa região se baseava apenas em dados de radar e modelos teóricos. A Chandrayaan-3 transformou hipóteses em medições diretas e concretas. Alguns dos resultados mais impactantes vieram das medições de temperatura da superfície e das camadas subsuperficiais. Os sensores a bordo do Vikram registraram temperaturas diurnas na superfície entre 50 e 60 graus Celsius, bem abaixo do que se observa próximo ao equador lunar. Apenas alguns centímetros abaixo da superfície, a temperatura caía drasticamente, revelando as impressionantes propriedades de isolamento térmico do regolito. A missão também implantou o rover Pragyan, que realizou análises químicas diretas do solo. Dois instrumentos principais foram utilizados: o espectrômetro de raios-x por partículas alfa e a espectroscopia de emissão induzida por laser. Esses equipamentos identificam a composição elementar analisando a radiação emitida quando partículas alfa interagem com amostras do solo. Os resultados confirmaram a presença de elementos conhecidos, como oxigênio, alumínio, cálcio, titânio e cromo. Mais importante ainda, os dados revelaram que a composição química das terras altas polares é surpreendentemente complexa. Durante muitos anos, a região próxima ao Polo Sul da Lua foi considerada extremamente perigosa. Terreno acidentado, ângulos de incidência solar muito baixos e condições térmicas extremas. A maioria das missões anteriores fracassou ou simplesmente evitou essa região. A Chandrayaan-3 não detectou fluxos de água, não registrou depósitos expostos de gelo e não fez declarações sensacionalistas. Seu verdadeiro valor estava em outro lugar. A missão estabeleceu a primeira base de dados diretos para a região polar sul da Lua, registrando elementos e características de composição que jamais poderiam ser determinados apenas por modelos de temperatura ou observações de radar. E é exatamente aqui que a história avança para a próxima descoberta, aquela que emergiu diretamente das medições realizadas em loco pelo rover Pragyan. Estamos falando do enxofre, um rastro quase imperceptível que pode transformar completamente nossa compreensão de toda a história geológica da Lua. Por mais de meio século de exploração lunar, a maior parte do conhecimento sobre composição elementar veio de amostras de rochas coletadas pelas missões Apollo, predominantemente em regiões equatoriais e nos antigos mares basálticos. Enquanto o rover Pragyan percorria cerca de 100 metros ao redor do ponto de pouso na região de Shiv Shakti, ele realizava medições contínuas da composição química do regolito, a camada superficial do solo.
Dois instrumentos-chave foram utilizados: o espectrômetro de raios-x por partículas alfa e a espectroscopia de emissão induzida por laser, cada um desempenhando um papel distinto, porém complementar. O espectrômetro de raios-x por partículas alfa determina a quantidade relativa dos elementos principais, analisando a radiação emitida quando partículas alfa interagem com a amostra de solo. Já a espectroscopia de emissão induzida por laser utiliza um pulso de laser ultracurto para vaporizar uma quantidade mínima de material, analisando em seguida o espectro de luz do plasma gerado nesse processo. Dois métodos completamente diferentes, mas com um único objetivo: identificar com precisão absoluta do que é feito o interior da Lua, exatamente nos locais onde esses materiais existem. Os primeiros resultados confirmaram a presença de elementos conhecidos: oxigênio, alumínio, cálcio, titânio e cromo. Esses elementos são amplamente encontrados em minerais silicatados e oxidados, o que é totalmente compatível com os modelos de formação da Lua a partir de material rico em oxigênio. Mas a descoberta mais impactante foi outra: a detecção inequívoca de enxofre. Até então, o enxofre era identificado principalmente de forma indireta, ou encontrado em amostras de lava basáltica dos mares lunares escuros, regiões que um dia vivenciaram intensa atividade vulcânica. Detectar enxofre diretamente no regolito das terras altas claras, próximo ao Polo Sul, foi algo inédito na história da exploração lunar. Mas por que o enxofre está presente ali? Sua presença no regolito das terras altas, onde não há sinais evidentes de fluxos de lava superficiais, indica que a atividade geológica da Lua não se limitou apenas aos mares basálticos. Os sinais de enxofre foram registrados repetidamente em vários pontos de medição ao redor do local de pouso. O oxigênio não é apenas o principal componente dos minerais lunares, mas também um elemento-chave nas reações que formam hidroxila e água ligada, detectadas a partir da órbita. Se o regolito próximo ao Polo Sul contém quantidades expressivas de enxofre e titânio, isso pode se tornar um recurso industrial valiosíssimo no futuro. Ainda mais importante, esses dados ajudam a avaliar se a humanidade poderá utilizar recursos locais, em vez de depender totalmente do abastecimento vindo da Terra. Se o enxofre existe muito além das antigas regiões de lava, isso significa que a Lua foi um dia muito mais quente, mais profunda e geologicamente mais ativa do que os antigos modelos sugeriam. Nesse caso, a Lua não é um corpo celeste morto, mas um mundo que um dia foi muito mais dinâmico e poderoso. De acordo com o modelo de impacto gigante, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte colidiu com a jovem Terra, gerando um disco de material fundido que orbitava nosso planeta. Nos primórdios de sua existência, a Lua quase certamente era um oceano global de magma, com temperaturas altas o suficiente para que os elementos se separassem por densidade. No modelo clássico, esse oceano de magma esfriou relativamente rápido. Os minerais mais pesados afundaram, enquanto os mais leves subiram, formando a crosta rica em feldespato das terras altas lunares. Depois disso, a atividade geológica diminuiu drasticamente, deixando apenas as erupções basálticas que moldaram os mares escuros da Lua. A maioria desses processos se encerrou há aproximadamente 3 a 3,5 bilhões de anos. No entanto, a descoberta de enxofre em regiões sem sinais evidentes de fluxos de lava superficiais sugere que o material das profundezas da Lua um dia subiu até a superfície, ou ao menos foi redistribuído em escala global. Para um corpo tão pequeno quanto a Lua, a preservação do enxofre ao longo do tempo indica que suas camadas internas não esfriaram rápido demais. Observações de radar da missão Chandrayaan-2 revelaram que as estruturas subsuperficiais da Lua são extremamente heterogêneas, com porosidade e capacidade de reter calor variando drasticamente de região para região. Uma crosta termicamente e estruturalmente irregular também esfriaria de forma irregular. Isso significa que algumas áreas podem ter permanecido geologicamente ativas, enquanto outras já eram completamente inertes há muito tempo. Além disso, estudos independentes de outras missões sugerem que alguns fluxos de lava lunar podem ter menos de 2 bilhões de anos, muito mais jovens do que os antigos modelos permitiam imaginar. Isso transforma completamente nossa compreensão sobre o regolito lunar. Em vez de encará-lo apenas como uma camada passiva de poeira, triturada pelo impacto de meteoritos, o regolito surge como um registro acumulado tanto da história interna
quanto externa da Lua. Um lugar onde elementos vindos das profundezas do satélite e materiais do espaço se misturaram ao longo de longas eras geológicas. E se a Lua permaneceu geologicamente ativa por mais tempo, isso carrega uma implicação ainda mais poderosa. A água e outras substâncias voláteis podem ter se formado, sido preservadas e redistribuídas ao longo de períodos imensos de tempo. Se a Lua foi geologicamente ativa por mais tempo do que se imaginava, então propriedades como temperatura, composição do regolito e estabilidade do gelo de água não podem ser tratadas como suposições simples quando a humanidade planeja seu retorno ao satélite. As novas descobertas forçam a humanidade a rever completamente seus planos de exploração e presença prolongada na Lua. E isso começa pela água. A detecção de hidroxila e gelo de água não significa que existam reservas abundantes e de fácil acesso. Por isso, os locais para futuras bases precisam ser escolhidos levando em conta, acima de tudo, a geologia e as condições de temperatura. Uma base próxima a reservas de gelo de água pode economizar dezenas de toneladas de carga que, de outra forma, precisariam ser enviadas da Terra. Afinal, a água não é necessária apenas para beber, mas também para produzir oxigênio, hidrogênio e combustível para foguetes. No entanto, as regiões polares de sombra permanente estão entre os ambientes mais hostis da Lua. As temperaturas lá são mais baixas do que em Plutão, e o relevo complexo e quase inexplorado dificulta enormemente o acesso aos recursos. As pesquisas também revelam que o regolito não é homogêneo, o que afeta diretamente a construção de bases, perfurações e isolamento térmico. Mesmo em distâncias de algumas dezenas de metros, a temperatura pode variar em centenas de graus, exigindo que todos os sistemas de energia e equipamentos sejam projetados com amplas margens de segurança. Embora a Lua não possua mais vulcões ativos, sua complexa estrutura geológica indica que a crosta apresenta propriedades mecânicas irregulares. Isso é fundamental ao escolher locais para estruturas de longa duração, como depósitos, instalações de energia ou abrigos subterrâneos. Tudo isso transforma radicalmente a abordagem para a colonização lunar. A presença humana prolongada lá não pode se basear em suposições, mas em estudos geológicos detalhados de cada trecho da superfície. As descobertas das missões indianas revelaram que a Lua não é simplesmente um corpo celeste inerte. A presença de moléculas de água nas regiões polares e de elementos essenciais no solo lunar aponta para uma história geológica extraordinariamente complexa. A Lua emerge gradualmente como um dos arquivos mais valiosos sobre a formação do Sistema Solar. Ela deixa de ser vista apenas como um destino e passa a ser encarada como uma plataforma estratégica de lançamento para as futuras missões da humanidade nas profundezas do cosmos. A última vez que seres humanos deixaram a Lua foi em dezembro de 1972. Desde então, ninguém mais voltou. Por mais de 50 anos, a humanidade enviou sondas às bordas do Sistema Solar, instalou mecanismos em Marte e construiu estações espaciais na órbita da Terra. E ainda assim, a própria Lua permaneceu intocada. Os astronautas do programa Apollo viveram sob risco constante de morte, operando no limite das tecnologias que ainda engatinhavam. E mais do que um desafio científico, cada missão que levou humanos à Lua foi também um desafio político e econômico. Então, por que um lugar que já foi conquistado se tornou um mundo esquecido? O que fez a humanidade, que hoje dispõe de tecnologias infinitamente mais avançadas, hesitar tanto em retornar? Para onde um dia se olhou como a chave para as futuras missões a Marte e ao espaço profundo? Para chegar perto da resposta, é preciso voltar ao momento em que o programa Apollo alcançou seu maior feito e, ao mesmo tempo, seu limite definitivo. A Apollo 17 não foi apenas o último voo do programa Apollo. Foi o momento em que todo o modelo de exploração lunar do século XX atingiu seu limite absoluto. Quando as rodas do rover lunar rolaram pelo vale de Taurus Littrow em dezembro de 1972, a Lua funcionava efetivamente como um laboratório geológico extraterrestre completo. Taurus Littrow é uma combinação rara de antigas terras altas e fluxos de lava mais jovens, cercados por montanhas com mais de 2.000 metros de altura. O terreno é tão profundo e acidentado que, se estivesse na Terra, poderia rivalizar ou até superar as paisagens extremas do Grand Canyon. Durante 3 caminhadas espaciais, os astronautas da Apollo 17 passaram um total de 22 horas e 4 minutos fora da nave, o maior tempo registrado em todo o programa Apollo.
Eles percorreram mais de 35 quilômetros pela superfície lunar, coletando 110 quilogramas de rochas e regolito, quase tanto quanto várias missões anteriores juntas. Entre as descobertas, o chamado solo laranja se tornou especialmente famoso. Grãos brilhantes espalhados entre o regolito cinza comum. Análises posteriores revelaram que essas partículas são vidro vulcânico formado há cerca de 3,5 bilhões de anos, uma prova direta de atividade vulcânica explosiva no passado distante da Lua. A Apollo 17 também foi a única missão da história do programa a contar com um geólogo profissional, Harrison Schmitt. As decisões sobre a coleta de amostras deixaram de ser rigidamente programadas e passaram a se adaptar às condições geológicas reais da superfície. Quando o astronauta Eugene Cernan subiu pela última vez a escada do módulo lunar, ele não proclamou vitória nem prometeu retorno. E talvez exatamente esse silêncio tenha dito mais do que qualquer palavra. O programa Apollo cumpriu tudo aquilo para o qual foi criado. A Lua se revelou não apenas um destino, mas um ambiente muito mais hostil do que parecia após os primeiros triunfos. Da Terra, a Lua parece calma, silenciosa e familiar. Mas quando o ser humano pisa em sua superfície, ela se revela um ambiente extremo, onde quase todas as suposições biológicas e de engenharia chegam ao seu limite. Primeiro, a atmosfera. A pressão na superfície lunar é tão baixa que não existe barreira protetora contra micrometeoritos. Não há dispersão de calor nem qualquer possibilidade de regulação ambiental. Cada impacto vindo do espaço, por menor que seja, atinge diretamente a superfície. Depois, o campo magnético. A Lua não possui proteção magnética global, apenas fracas regiões magnéticas residuais na crosta. As medições dos instrumentos da Apollo e dados posteriores do Lunar Reconnaissance Orbiter mostram que o nível de radiação na Lua pode ser de 100 a 200 vezes maior do que a média na Terra. No curto prazo, os trajes espaciais oferecem proteção, mas ao longo de meses ou anos, a radiação se torna uma ameaça biológica grave. Em seguida, a temperatura. A Lua experimenta algumas das variações térmicas mais extremas do sistema solar interior. Durante o dia, a temperatura da superfície pode ultrapassar 120 graus Celsius positivos, e à noite cair abaixo de 170 graus negativos. E como um ciclo completo de dia e noite dura cerca de 29,5 dias terrestres, cada dia ou noite se estende por mais de 2 semanas ininterruptas. Isso cria enormes desafios para os sistemas de energia. Mas talvez o inimigo mais perigoso esteja bem debaixo dos nossos pés. O regolito, o solo que cobre a superfície da Lua, não é uma areia suave como a da Terra. É o resultado de bilhões de anos de impactos de meteoritos, triturados sem a presença de água ou vento que pudessem suavizar suas arestas. Durante as missões Apollo, o regolito lunar desgastou conexões mecânicas, travou fechos, danificou camadas protetoras e causou irritações nas vias respiratórias dos astronautas. A baixa gravidade, apenas cerca de 16,5% da terrestre, facilita a decolagem e o pouso, mas cria sérios problemas fisiológicos durante longas estadias, incluindo perda de massa óssea, atrofia muscular e distúrbios de equilíbrio. A Lua não mata instantaneamente, mas vai esgotando o ser humano aos poucos. O programa Apollo provou que os humanos podem chegar à Lua, mas a Lua, em seu estado natural, não é adequada para uma longa permanência humana. Se esse ambiente é hostil demais para as pessoas nas fases iniciais, então quem ou o que pode enfrentá-lo antes de nós? É exatamente aqui que o papel dos robôs se torna não apenas lógico, mas quase inevitável. Robôs não precisam de oxigênio nem de água, não temem a radiação e não dependem do ciclo de 29,5 dias entre o dia e a noite na Lua. A partir do final dos anos 1990, as missões robóticas começaram a redefinir a abordagem da humanidade à exploração lunar. A missão Clementine, em 1994, forneceu os primeiros mapas topográficos e espectrais globais, abrindo a hipótese da existência de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas. Desde 2009, o Lunar Reconnaissance Orbiter, equipado com câmeras de resolução de até meio metro por pixel, criou mapas sem precedentes, medindo com precisão a temperatura da superfície, os níveis de radiação, as inclinações e a rugosidade do terreno. Parâmetros absolutamente críticos para todas as missões futuras. As missões chinesas Chang'e e as indianas Chandrayaan
continuaram a enriquecer esses dados com informações geológicas, mineralógicas e amostras coletadas a um custo muito inferior ao dos voos tripulados. A diferença é que os robôs respondem com maestria à pergunta: o que existe lá? Eles podem medir, fotografar, analisar, perfurar e até trazer amostras de volta à Terra. E mais importante ainda, os robôs mudam o próprio ritmo da exploração. Os humanos precisam de cronogramas rígidos, tempo de trabalho limitado e condições de segurança rigorosas. Um orbitador pode coletar dados tranquilamente por décadas. Foram os robôs que mantiveram a exploração lunar viva, mesmo quando não havia humanos lá. Os robôs exploram, medem, testam tecnologias e cometem erros no lugar dos humanos. Eles identificam onde existe gelo de água, onde é seguro pousar e onde a construção é viável. Cada conjunto de dados obtido por robôs reduz os riscos para os humanos no futuro. A exploração espacial não é mais a história de heróis solitários. É a história de sistemas. Os humanos não precisam estar fisicamente presentes em todo lugar para exercer inteligência. A inteligência pode se expandir através das máquinas. Quando as máquinas assumem as tarefas mais perigosas, a Lua passa a ser vista de outra forma. Ela deixa de ser apenas um símbolo nostálgico da era Apollo e se torna um recurso potencial e parte de uma infraestrutura espacial muito maior. É exatamente nesse momento que sua reavaliação acontece. O ponto de virada chegou graças a descobertas que, a princípio, pareciam insignificantes, mas se revelaram estrategicamente decisivas. Os dados sobre gelo de água do Lunar Reconnaissance Orbiter, combinados com medições de nêutrons e observações espectrais de diversas missões, mostraram que em crateras próximas aos polos sul e norte da Lua, onde a luz do Sol jamais penetra, depósitos estáveis de gelo existem há bilhões de anos. A temperatura nessas regiões pode cair abaixo de menos 170 graus Celsius, frio suficiente para impedir que a água se sublime no vácuo do espaço. No cosmos, a água é uma substância estratégica. A eletrólise a divide em oxigênio e hidrogênio, os dois componentes essenciais do combustível de foguete. Se esse combustível puder ser produzido diretamente na Lua, os custos de lançamento a partir da Terra caem drasticamente. A gravidade lunar é apenas cerca de 16,5% da terrestre, o que significa um gasto de energia muito menor para decolar de sua superfície. 1 quilograma de combustível produzido na Lua tem um valor de transporte incomparavelmente maior do que 1 quilograma trazido da Terra. Ao mesmo tempo, a posição da Lua no sistema Terra-Lua oferece vantagens únicas. Órbitas ao redor da Lua, especialmente as halo-órbitas próximas aos pontos de Lagrange, permitem criar infraestruturas intermediárias onde naves espaciais podem ser montadas, abastecidas e revisadas antes de missões mais distantes. O regolito, aquela poeira rochosa antes considerada um obstáculo, agora é estudado como material de construção e proteção contra a radiação. São exatamente as limitações físicas da Lua que forçam a humanidade a pensar de forma sistêmica, de longo prazo e sustentável. Por isso, o novo papel da Lua não compete com Marte. Ele o complementa. Uma estratégia interplanetária racional não pula etapas intermediárias. A Lua é o lugar onde as tecnologias de sobrevivência prolongada são testadas, onde os erros não comprometem todo o programa e onde a humanidade aprende a construir além da Terra, ainda dentro de um raio controlável. Nessa lógica, o retorno à Lua não é um passo atrás, é a otimização do caminho à frente. Mas se a Lua é infraestrutura, como construí-la em condições de baixa gravidade, poeira abrasiva, temperaturas extremas e ciclos de iluminação severos? O custo oficial do programa Apollo foi de 25,4 bilhões de dólares nos valores da década de 1960. Corrigido pela inflação, isso equivale a aproximadamente 150 a 170 bilhões de dólares hoje, dependendo da metodologia de cálculo. Um investimento colossal por apenas 6 pousos e apenas 12 seres humanos que já pisaram na superfície lunar. Por trás do programa, Apollo havia um sistema industrial gigantesco que se estendia por todo o território dos Estados Unidos. Mais de 400 mil engenheiros, cientistas e especialistas técnicos estavam envolvidos direta ou indiretamente. Milhares de contratantes, grandes e pequenos, operavam numa rede complexa onde cada componente, dos parafusos aos sistemas de navegação, era desenvolvido especificamente para um único objetivo: levar o ser humano à Lua o mais rápido possível.
O Apollo atingiu eficiência máxima no curto prazo, mas não deixou para trás um ecossistema tecnológico capaz de se sustentar. Após cada missão, a maior parte dos equipamentos era descartada, os foguetes não retornavam, os módulos não eram reutilizáveis e não havia linha de produção contínua. Quando o programa terminou, um vasto acervo de conhecimento desapareceu junto. Não porque estivesse errado, mas porque o ambiente onde poderia ser aplicado havia deixado de existir. A humanidade provou que era capaz de chegar à Lua, mas ainda não estava pronta para manter uma presença duradoura lá. Se o retorno à Lua não depende mais da potência dos motores ou do tamanho dos foguetes, então a questão central desta nova era está num plano menos óbvio. Como construir em condições de baixa gravidade? A gravidade lunar é apenas cerca de 1/6 da terrestre, e embora isso possa parecer uma vantagem, para a construção representa um problema fundamental, pois na Lua, qualquer força aplicada tende a repelindo a própria máquina que a criou. Um braço robótico perfurando a superfície pode se elevar sozinho para cima. Uma escavadeira pode deslizar em vez de cavar. O problema central aqui é a falta de inércia. Se o retorno à Lua não depende mais da potência dos motores ou do tamanho dos foguetes, então a questão-chave desta nova era está em um plano menos óbvio. Como construir em condições de baixa gravidade? A gravidade na Lua é de apenas cerca de 1/6 da terrestre, e embora isso possa parecer uma vantagem, para a construção isso representa um problema fundamental. Na Lua, qualquer força aplicada tende a repelir a própria máquina que a executa. Um braço robótico perfurando a superfície pode se elevar sozinho para cima. Uma escavadeira pode deslizar em vez de cavar. O problema central aqui é a falta de inércia. É por isso que a estratégia central de qualquer plano sério é o uso de recursos locais. Cada decisão construtiva tem consequências logísticas. Como o ar circula? Como o calor é dissipado? Quais materiais são usados para proteção contra a radiação? O que impressiona é que a tecnologia propulsora não é mais o gargalo. Já temos foguetes suficientemente poderosos. O que nos falta é a capacidade de construir de forma repetida, reparar e expandir. Capacidades que o programa Apollo jamais precisou desenvolver. Construir em baixa gravidade exige robôs autônomos confiáveis, sistemas autocorretivos e cadeias de suprimento, que não dependam totalmente da Terra. É um desafio de mecânica, materiais e logística, não de velocidade de escape ou de empuxo. A era de um polo dominante chegou ao fim, cedendo lugar a uma estrutura multipolar onde ciência, tecnologia e geopolítica estão mais entrelaçadas do que jamais estiveram, por quase meio século após a Apollo 17. O silêncio na superfície da Lua foi frequentemente interpretado como recuo. Na verdade, esse silêncio sinalizava uma mudança no equilíbrio de poder. O primeiro grande ponto de inflexão chegou em 2019, quando a Administração Nacional do Espaço da China pousou a Chang'e-4 no lado oculto da Lua, superando uma antiga barreira psicológica. A isso se seguiu a missão Chang'e-5, que em 2020 trouxe de volta 1.731 quilos de amostras lunares do Oceanus Procellarum. Em 2023, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial realizou com sucesso o pouso suave da sonda Chandrayaan-3, próximo ao Polo Sul da Lua. Essa região tem um significado especial, pois crateras permanentemente sombreadas podem conter gelo de água. O programa Apollo foi uma corrida definida pela velocidade e pelo espetáculo. A nova era é uma corrida definida pela resistência e pela integração. Satélites de retransmissão, estações orbitais e padrões técnicos tornaram-se os novos instrumentos do poder brando. Nenhum país é capaz de criar sozinho um sistema logístico interplanetário sustentável. E nesse contexto multipolar surge uma nova pergunta. Se a humanidade não está mais perseguindo símbolos, o que definirá nossos próximos passos na Lua? A resposta começa a tomar forma em um programa que não busca recriar o passado, mas tem como objetivo permanecer. No programa Artemis. Artemis não foi criada para repetir Apolo. Já o próprio nome, a deusa que na mitologia grega caminha ao lado de Apolo, faz uma declaração clara. O retorno não é sobre repetição, mas sobre correção. Artemis foi concebida como uma sequência de infraestrutura, não de eventos. O programa visa criar capacidades em múltiplos níveis, construídas umas sobre as outras: lançamento, órbita, pouso, sobrevivência, logística e expansão. No centro dessa arquitetura está o programa Artemis, liderado pela NASA, mas ele não age sozinho. Ao contrário do Apollo,
o Artemis é baseado em um modelo de parceria que une agências espaciais, empresas privadas e padrões abertos. O elemento-chave dessa abordagem é o Lunar Gateway, uma estação orbital ao redor da Lua. Não se trata de uma versão reduzida da ISS, mas de um verdadeiro hub de transporte no espaço cislunar. Operando em uma órbita halo quase retilínea, a estação garante visibilidade estável do Polo Sul e reduz o consumo de combustível em pousos e retornos. O Gateway permite montagem, reabastecimento, proteção contra radiação e testes de tecnologia, algo impossível de alcançar apenas com missões diretas. Outra diferença fundamental é a integração entre robôs e humanos. O Artemis não trata os robôs como uma solução temporária, mas como parceiros de pleno direito. Missões preliminares coletam dados sobre o relevo, a radiação e o gelo de água, reduzindo os riscos para os astronautas. Do ponto de vista econômico, o Artemis aposta na reutilização e na comercialização. Foguetes, módulos de pouso e serviços logísticos são desenvolvidos para uso múltiplo dentro de contratos competitivos. Isso não apenas reduz custos, mas cria incentivos de mercado. Quando a infraestrutura já existe, missões científicas, industriais e até turísticas podem surgir, distribuindo a carga financeira além dos orçamentos governamentais. Mas a maior diferença do Artemis está no que vem depois da Lua. O Apollo terminava na Lua. O Artemis começa por ela. Cada lição aprendida na Lua reduz os riscos das viagens interplanetárias. É uma lógica evolutiva, não uma demonstração de capacidades. Em um nível mais profundo, o Artemis responde a uma questão existencial. Por que voltamos à Lua quando não precisamos mais provar quem somos? A resposta é: aprender a permanecer, a construir sem destruir e a avançar sem repetir os erros do passado. E quando essa fundação começar a tomar forma, o olhar da humanidade se voltará ainda mais longe, para as frias e sombrias fronteiras do Sistema Solar, onde a influência gravitacional do Sol começa a enfraquecer. Mais de meio século sem pegadas humanas na Lua não foi um recuo em nossas capacidades, mas uma pausa estratégica antes de um passo muito mais ambicioso. Após a era brilhante, porém politicamente simbólica do Apollo, o mundo entrou em uma fase mais pragmática e cautelosa. Não paramos. Mudamos nossa forma de pensar. Das explorações de curto prazo, avançamos para a criação de uma civilização sustentável além da Terra. E a Lua jamais desapareceu do horizonte científico. Ao longo de 5 décadas, ela serviu como um laboratório geológico silencioso, mas poderoso, onde cada partícula de poeira planetária e cada sinal sísmico nos ajudavam a repensar a origem do Sistema Solar. Hoje, o retorno não tem mais nada a ver com fincar uma bandeira ou repetir conquistas do passado. Os objetivos se tornaram mais claros e muito mais ambiciosos. Extração de gelo de água nos polos, implantação de pequenos reatores nucleares e a transformação da Lua em um verdadeiro porto espacial. Voltamos para aprender a sobreviver em condições extremas em outro mundo, para dominar o uso de recursos locais e testar tecnologias que um dia nos levarão a Marte. Os 52 anos de espera não foram um vazio na história, mas um período de acumulação necessária. De formação da força interior precisa para transformar a Lua de destino em um verdadeiro ponto de lançamento. A humanidade não volta apenas para pisar novamente na cinza lunar, e para dar início ao primeiro capítulo da existência humana como espécie interplanetária, mas desta vez, não apenas de visita. Pela primeira vez na história, a missão da NASA vai muito além de pousar, fincar uma bandeira e partir. O objetivo agora é ficar, construir. Transformar a superfície lunar no primeiro núcleo urbano da humanidade fora da Terra. Um lugar onde astronautas possam viver por meses, respirar ar produzido a partir do gelo lunar, caminhar por estradas de vidro fundidas a partir do pó da Lua e trabalhar sob uma luz solar que jamais se apaga. Mas como construir uma cidade em um mundo sem atmosfera, sem proteção natural e com temperaturas que variam centenas de graus a cada dia? É exatamente essa a pergunta que a NASA e seus parceiros internacionais estão correndo para responder. E as soluções que estão sendo desenvolvidas podem mudar para sempre o futuro da vida além do nosso planeta. Antes de erguer uma cidade na Lua, é preciso decidir onde ela vai ficar. Da Terra, a Lua parece pequena e uniforme, mas de perto é um mundo imenso e complexo, coberto de montanhas, vales, crateras e antigas planícies de lava. Ao contrário da Terra, não há clima, não há erosão,
nada que suavize as cicatrizes do tempo. Todos os pousos tripulados anteriores, de Apollo 11 a Apollo 17, aconteceram próximos ao equador lunar, onde o terreno era mais plano, mais seguro e com melhor comunicação com a Terra. Desta vez, a NASA mira um destino muito mais ambicioso e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso: o Polo Sul da Lua. Por que justamente lá? Porque essa região esconde um recurso precioso: água. Por bilhões de anos, ela ficou aprisionada na sombra de crateras profundas, congelada sob uma superfície que jamais viu a luz do Sol. Esses vales escuros, mergulhados em sombra eterna, podem conter reservas imensas de gelo. Gelo capaz de sustentar vidas, abastecer foguetes e garantir gerações inteiras de exploradores lunares. A NASA já identificou 13 zonas de pouso potenciais ao longo das bordas de crateras e cadeias montanhosas dessa região. Cada uma delas representa um equilíbrio delicado entre luz e sombra. Locais que recebem luz solar suficiente para gerar energia, mas que ficam próximos às crateras escuras onde o gelo se preserva. É uma paisagem fascinante. Uma fronteira irregular de penumbra eterna, onde o sol desliza pelos cumes enquanto os vales permanecem presos na escuridão. Ao mesmo tempo, é um dos ambientes mais hostis que a humanidade já enfrentou. Cristas afiadas, precipícios íngremes e campos de destroços transformam cada pouso em um risco meticulosamente calculado. Mas a recompensa, se conseguirmos, é uma base capaz de mudar o curso da história. Construir uma base ali não vai se parecer em nada com o programa Apollo. Não dá para simplesmente pousar um módulo, coletar amostras e voltar para casa. É preciso infraestrutura, a fundação de um assentamento completo: estradas, plataformas de pouso, sistemas de energia, abrigos que protejam os astronautas da radiação cósmica e veículos para percorrer um terreno que nenhum rover jamais cruzou. O primeiro e um dos maiores desafios é o pó lunar. Um pó fino, cortante, eletricamente carregado, que gruda em tudo: trajes espaciais, vidros, metais e que chega a perfurar tecidos. Durante as missões Apollo, ele arranhava viseiras e causava o superaquecimento de equipamentos. Agora imagine esse mesmo pó envolvendo painéis solares, obstruindo eclusas e danificando sistemas de suporte de vida. Para construir essa cidade, a NASA e seus parceiros precisarão encontrar uma forma de domar o pó lunar, estabilizar a superfície e criar uma base sólida, um lugar seguro o suficiente para pousos, construções e desenvolvimento. Porque assim que a primeira estrutura emergir do regolito, assim que a primeira estrada for construída no Polo Sul da Lua, a presença da humanidade além da Terra deixará de ser um sonho e se tornará realidade. E essa realidade começará exatamente aqui, na borda congelada de uma cratera banhada por luz eterna. Antes que os seres humanos possam viver na Lua, precisamos aprender a construir lá. E tudo começa com algo tão simples e ao mesmo tempo vital, como o solo sob nossos pés. Na Terra, tratamos a infraestrutura como algo garantido. Despejamos concreto, asfaltamos estradas, erguemos fundações em solo firme e confiável. Mas na Lua, nada disso existe. Sem asfalto, sem atmosfera. Apenas uma fina camada de poeira afiada como uma lâmina. Uma substância tão leve, que flutua no ar e tão abrasiva que é capaz de danificar o metal. Essa poeira, conhecida como regolito, é um dos maiores desafios para qualquer base lunar permanente. Ela cobre toda a superfície como um manto fino, de pó com apenas alguns centímetros de espessura, mas capaz de causar danos sérios a tudo que toca. Durante as missões Apollo, os astronautas sentiram isso na própria pele. O pó grudava nos trajes espaciais como lixa, arranhava as viseiras e entupia as articulações dos capacetes. Os rovers lunares superaqueciam porque seus radiadores ficavam obstruídos pela poeira. Até dentro do módulo de pouso, partículas minúsculas flutuavam pelo ar, irritando olhos e pulmões. Agora imagine esse problema multiplicado por 1000. Dezenas de astronautas caminhando pela superfície, veículos em movimento, naves pousando e decolando. Cada jato de exaustão levantaria poeira em todas as direções, transformando a base numa tempestade de lâminas microscópicas. Para construir com segurança, vamos precisar de estradas e plataformas de pouso, superfícies estáveis, que impeçam a poeira de se elevar e garantam condições confiáveis para os equipamentos operarem. A NASA e seus parceiros estão avaliando diversas soluções. No curto prazo, pode ser usado um composto especial em spray com o apelido não oficial de Rhinosnot, que o exército americano já utilizou.
no Afeganistão para reforçar pistas de pouso no deserto. É uma solução polimérica que une o solo solto numa superfície dura e lisa, ideal para plataformas e caminhos temporários. Mas há um problema. Cada gota desse material teria que ser transportada da Terra. Levar toneladas de substância pelo espaço custaria uma fortuna e ainda contaminaria o ambiente lunar com microplásticos. Por isso, os engenheiros pensam a longo prazo e de forma muito mais criativa. E se pudéssemos construir usando a própria Lua? Cientistas da Agência Espacial Europeia já estão testando essa ideia num experimento chamado PAVER, usando energia concentrada de lasers ou luz solar focalizada. Eles conseguem derreter a poeira lunar numa espécie de vidro sólido. Após esfriar, ele forma placas resistentes e duráveis, que podem ser usadas para criar estradas, plataformas e revestimentos protetores para módulos habitacionais. É um conceito simples, mas revolucionário: transformar a poeira lunar no próprio material de construção da Lua. Na Terra, isso seria impossível. A energia necessária para fundir a areia em vidro seria excessiva. Mas na Lua, sem atmosfera e com gravidade mais fraca, o processo se torna muito mais eficiente. Um laser potente ou uma lente de Fresnel pode focalizar a luz solar num feixe intenso, capaz de derreter o regolito em placas lisas e vítreas. O grande obstáculo é o tempo. Segundo estimativas da Agência Espacial Europeia, criar uma única plataforma de pouso com 100 metros de largura pode levar mais de 100 dias. É incrivelmente lento, mas é um começo. E assim que as primeiras placas forem assentadas, tudo o mais se torna possível. Veículos poderão se mover com segurança. Astronautas trabalharão sem sufocar com a poeira. Equipamentos funcionarão sem serem destruídos pelo ambiente hostil. Cada pequeno passo, cada metro de solo firme, nos aproxima de uma base lunar completa. Porque antes que a humanidade possa se erguer em outro mundo, precisamos ter algo sólido sob os pés. Uma fundação construída não com materiais da Terra, mas com a própria poeira lunar. Com um solo estável sob os pés, o próximo passo será tornar a Lua habitável. Pousar lá é uma coisa, permanecer é algo completamente diferente. O objetivo prioritário da NASA não é construir uma cidade da noite para o dia, mas lançar as bases, literalmente, para uma presença humana duradoura. E tudo começa com o Foundation Surface Habitat, a primeira habitação lunar projetada para manter astronautas por até um mês. É uma estrutura compacta de 3 andares, combinando estruturas metálicas com módulos infláveis. No nível inferior ficam a câmara de descompressão, os trajes espaciais e uma estação de trabalho para experimentos geológicos. Acima se expande um módulo expansível com espaço habitacional, áreas de higiene e um pequeno laboratório biológico para estudar os efeitos da gravidade lunar em plantas e animais. O nível superior serve como dormitório e centro de comando, com uma área médica e central de comunicações. Não é luxo, é sobrevivência, e é o primeiro passo real para viver além da Terra. A NASA planeja expandir ainda mais. Módulos temporários evoluirão para abrigos permanentes, protegidos contra radiação cósmica, extremos de temperatura e impactos de micrometeoritos. A solução pode vir de uma das tecnologias mais antigas da humanidade, o tijolo. Em vez de transportar materiais da Terra, os engenheiros pretendem usar a própria Lua. O solo lunar, o regolito, pode ser aquecido e moldado em blocos sólidos, criando paredes tão resistentes quanto concreto, sem uma única gota de água ou cimento. A China já começou a testar essa ideia com o conceito Moonhut, uma estrutura em forma de ovo construída por máquinas autônomas, usando impressão 3D e assentamento tradicional de tijolos feitos com poeira lunar simulada. Seus protótipos de tijolos estão atualmente no vácuo do espaço, a bordo da estação Tiangong, onde sua resistência à radiação cósmica e às variações de temperatura está sendo testada. São pequenos passos rumo a uma visão grandiosa, um complexo inteiro de habitações esculpidas no solo lunar, resistentes o suficiente para suportar décadas de ocupação. Porque se conseguirmos construir lares aqui, sob as sombras eternas da Lua, então cada mundo além dela aparecerá subitamente ao alcance. A primeira cidade humana no espaço não começará com arranha-céus. Começará com um punhado de tijolos e a coragem de chamar outro mundo de lar. Toda cidade precisa de energia. Na Terra, basta apertar um interruptor e o cômodo se ilumina. Mas na Lua, energia é tudo. É a diferença entre a vida e a morte. Para missões curtas, os painéis solares são suficientes.
funcionam perfeitamente durante o dia lunar, convertendo a luz do Sol em eletricidade. Mas o dia lunar dura 2 semanas terrestres completas, seguidas de 2 semanas de escuridão absoluta. 14 dias sem sol, 14 noites de frio glacial. Na era Apolo, isso não importava. Os astronautas ficavam lá apenas alguns dias. Mas uma base lunar, um posto avançado permanente, não pode simplesmente desligar por 2 semanas seguidas. Só a energia solar não é suficiente. É por isso que os engenheiros da NASA estão recorrendo a outra fonte de energia, uma que nasce no coração dos átomos, a energia nuclear. Mas antes de falar sobre soluções nucleares, é preciso entender o quão brutal é o ambiente lunar. No equador da Lua, a temperatura pode variar de mais de 120 graus Celsius durante o dia para menos de 70 graus negativos durante a noite. A ausência de atmosfera significa ausência de isolamento, nada que retenha ou distribua o calor. Esses extremos são constantes e destroem baterias, eletrônicos e até ligas metálicas. Agora imagine o Polo Sul, o local onde a NASA planeja construir. Aqui, crateras profundas jamais veem a luz do Sol. Estão na sombra há bilhões de anos. E, ao mesmo tempo, é exatamente nessas sombras que se encontra água congelada, um recurso valioso demais para ser ignorado. Então, como sobreviver em um lugar com escuridão eterna e luz quase eterna ao mesmo tempo? Uma das respostas está na geografia. O programa Artemis identificou zonas de pouso nas bordas das crateras, que recebem luz solar quase contínua por até 90% do ano lunar. Aqui, painéis solares podem operar quase sem interrupção, fornecendo energia para assentamentos vizinhos na sombra. Mas transmitir essa energia não é tarefa simples. O terreno é acidentado e perigoso. As distâncias são colossais e até uma falha pequena pode cortar completamente uma base inteira do suporte. É aqui que entram os pequenos reatores modulares, usinas nucleares compactas criadas especificamente para o espaço. A ideia em si não é nova. Por décadas, a NASA usou minúsculos geradores nucleares conhecidos como RTGs, geradores termoelétricos de radioisótopos. Para alimentar sondas como Voyager, Curiosity e Perseverance, eles usam o calor liberado pelo decaimento do plutônio, produzindo uma pequena quantidade de eletricidade, suficiente para um rover ou sonda, mas completamente insuficiente para uma colônia. Agora a NASA precisa da fissão nuclear, o mesmo processo que alimenta reatores em escala real aqui na Terra. O projeto se chama Fission Surface Power e tem como objetivo levar a primeira usina elétrica real a outro mundo. Em vez de luz solar, esses sistemas usam varetas de combustível de urânio. Quando os átomos se dividem, liberam uma enorme quantidade de energia na forma de calor, que é então convertida em eletricidade por meio de conversores especiais. Sem turbinas, sem vapor, apenas física transformada em energia. Cada reator pesará menos de 6 toneladas métricas, compacto o suficiente para caber em um único módulo de pouso lunar, e poderá fornecer entre 40 e 100 kW de potência contínua. Isso será suficiente para operar um posto avançado inteiro, sistemas de suporte de vida, comunicações, rovers, laboratórios e até equipamentos iniciais de produção. E o mais importante, eles funcionarão no escuro total, sem luz solar, sem paralisações de 2 semanas. Empresas como a Rolls-Royce, sim, a mesma que fabrica carros de luxo, estão liderando essa frente. Por décadas, desenvolveram sistemas nucleares para submarinos e embarcações militares, e agora estão adaptando essa experiência para o ambiente espacial. Seus protótipos de microreatores são impressionantes, extremamente compactos, autônomos, automatizados e capazes de operar por anos sem reabastecimento. A longo prazo, várias dessas usinas poderão ser integradas em uma rede energética lunar, redundante, confiável e escalável. Elas alimentarão não apenas os módulos habitacionais, mas também fábricas de combustível, estufas, torres de comunicação e toda a infraestrutura de uma cidade funcional. Mas a energia nuclear tem ainda outra vantagem decisiva. Ela pode libertar definitivamente a humanidade da dependência da luz solar. Pois assim que dominarmos essa tecnologia na Lua, poderemos levá-la a qualquer lugar. Para Marte, para os asteroides, para as luas geladas de Júpiter e muito além. O grande desafio atual da NASA é projetar, testar e entregar o primeiro reator nuclear de fissão operacional na superfície lunar ainda nesta década. O protótipo já está em desenvolvimento. E se o projeto for bem-sucedido,
Isso marcará o início de uma verdadeira independência da frágil cadeia de suprimentos vinda da Terra. Porque uma cidade não pode sobreviver apenas de esperança. Ela precisa de calor, luz e energia que jamais se apague. E quando esses reatores começarem a zumbir silenciosamente sob o solo lunar, irradiando um brilho invisível na escuridão, isso significará uma única coisa. Pela primeira vez na história, a civilização humana viverá em outro mundo. Então, depois de todas as soluções de engenharia, dos testes e dos anos de espera, o que realmente significa construir uma cidade na Lua? Significa criar o primeiro posto avançado humano além do berço terrestre. Transformar um mundo estéril de poeira e silêncio em um lugar onde a luz jamais se apaga. Um lugar capaz de sustentar vida, ciência e esperança. Se o plano da NASA se concretizar, isso não será apenas uma missão, será o projeto para cada mundo que vier depois. Cada plataforma de pouso, cada painel solar, cada módulo habitacional é uma semente de civilização, enraizada não no solo, mas na ambição humana. Imagine estar à beira de uma cratera próxima ao polo sul da Lua, onde o Sol desliza sobre o horizonte em uma névoa dourada. Atrás de você, a Terra brilha. Uma frágil esfera azul suspensa no vazio. À sua frente, do regolito, começa a emergir uma cidade. Rovers pressurizados percorrem estradas vítreas, transportando pesquisadores entre laboratórios, minas e módulos habitacionais. Finas linhas de luz se estendem pela superfície. Coletores solares e linhas de transmissão alimentam o coração energético da base. No interior, as usinas de produção de oxigênio zumbem. As estufas brilham com uma luz suave, sob a qual brotam as primeiras folhas cultivadas em outro mundo. E nas profundezas da sombra, sob tudo isso, pequenos reatores nucleares pulsam de forma constante. O batimento cardíaco de uma energia que nunca para. Isso não é mais ficção científica. Está acontecendo passo a passo, experimento após experimento. A humanidade aprende a viver além da Terra, a se adaptar, a construir e a prosperar onde nada foi feito para existir. Cada nova solução, desde a fusão do pó lunar em vidro até a fabricação de tijolos com regolito e a geração de energia a partir de átomos. Não é apenas tecnologia. É uma declaração, uma promessa de que nossa história não termina aqui. Por milênios, as pessoas olharam para a Lua como algo inatingível. Agora projetamos bairros em sua superfície. Falamos de estradas, casas e redes de energia. Os detalhes cotidianos de um sonho extraordinário. E talvez seja exatamente esse o sentido. O extraordinário sempre começa com o ordinário. Um plano, um esboço, uma centelha de imaginação. Pois assim que aprendermos a construir um lar lá, o próximo será Marte, depois as luas de Júpiter e, quem sabe, um dia as próprias estrelas. Esta não é apenas a história de uma agência espacial, é a nossa história. A história da nossa persistência, da nossa coragem e da nossa recusa em parar de almejar mais. Somos a espécie que cruzou oceanos, conquistou os céus e agora tenta inscrever a vida no vazio do cosmos. A primeira cidade lunar não será grandiosa. Será pequena, frágil, um aglomerado de módulos e luzes no meio de uma escuridão sem fim. Mas um dia, gerações depois, crianças olharão debaixo de suas cúpulas de vidro para a Terra brilhando ao longe, seu lar ancestral. E então compreenderemos: a jornada da humanidade nunca foi uma fuga da Terra. Sempre foi sobre levar sua luz para onde a luz jamais existiu. A corrida pelo retorno à Lua continua. Ou será que não? Por mais de 50 anos, as pegadas deixadas pelos astronautas das missões Apollo permanecem intocadas na superfície lunar, perfeitamente preservadas como um troféu simbólico da rivalidade da Guerra Fria. O programa Artemis da NASA planejava retornar até 2024, e desta vez não apenas deixar pegadas, mas ficar. Desde então, o cronograma sofreu alguns atrasos. A Artemis 1, missão não tripulada para testar o foguete SLS e a cápsula Orion, finalmente decolou em 16 de novembro de 2022. Sua continuação, a Artemis 2, estava programada para lançamento em fevereiro deste ano. Mas sabe o que aconteceu? Ela ainda não saiu do lugar, literalmente parada na plataforma de lançamento. Nenhuma pegada nova na Lua até agora. Então, o que está acontecendo com o programa Artemis da NASA? Hoje vamos mergulhar nos bastidores do programa Artemis. Desde as falhas técnicas que têm travado o lançamento da Artemis 2, até o anúncio surpreendente de que a Artemis 3 não pousará mais na Lua, vamos explorar a ciência e a estratégia por trás do nosso retorno à fronteira lunar.
Será que conseguiremos voltar? O Artemis é provavelmente o projeto de engenharia mais complexo da história da humanidade, com o objetivo de criar uma presença permanente e sustentável em outro mundo. No entanto, às vésperas dessa nova era, o caminho parece ficar cada vez mais tortuoso. Anunciado pela primeira vez em 2017, o programa deveria ser o projeto principal da NASA para a próxima década, buscando reviver e talvez até superar as conquistas do programa Apollo dos anos 1960. Na época, a humanidade precisou de apenas 8 anos para pisar na Lua. Com todos os avanços tecnológicos modernos, a segunda tentativa deveria ser ainda mais simples. Mas claramente não é assim. Passaram-se 9 anos desde os primeiros anúncios e ainda estamos longe do objetivo. A prioridade mais imediata da NASA é a Artemis II, a primeira missão a levar humanos às proximidades da Lua desde 1972. O objetivo não é pousar na superfície, mas testar os sistemas de suporte de vida, navegação, comunicação e segurança no espaço profundo. É uma missão de 10 dias. A tripulação, composta por Randy Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, estava inicialmente prevista para o início de 2026. No entanto, desde então a missão enfrentou uma série de atrasos técnicos. A janela de lançamento foi deslocada do início de fevereiro para 6 de março e depois para no mínimo 1º de abril. Por quê? Vamos analisar a linha do tempo dos acontecimentos. Em 17 de janeiro de 2026, o foguete SLS, o Space Launch System, junto com a nave Orion, foi transferido para a plataforma de lançamento 39B, aguardando o lançamento no início de fevereiro. Essa etapa foi concluída com sucesso, mas foi essencialmente tudo o que correu bem. Quase 2 semanas depois, foi realizado o ensaio geral de molhagem, um teste completo de abastecimento e uma simulação de contagem regressiva. Embora não tenha sido um fracasso total, as equipes detectaram um vazamento de hidrogênio líquido durante o abastecimento. O hidrogênio é a menor molécula do universo, e nas temperaturas necessárias para o voo, 252 graus negativos Celsius. Ele é extremamente difícil de conter. Por isso, o vazamento não foi uma surpresa total. Mas com esse defeito, voar era impossível, e as vedações e o filtro do sistema de suporte em solo precisaram ser substituídos. Primeiro fracasso. O segundo Wet Dress Rehearsal, concluído em 19 de fevereiro, foi muito mais bem sucedido. A equipe abasteceu o foguete com 2,6 milhões de litros de hidrogênio e oxigênio líquidos e realizou 2 contagens regressivas de teste. Nenhum vazamento foi detectado e o foguete foi declarado pronto para o lançamento, mas não por muito tempo. Após os testes, durante um procedimento rotineiro de purga e nova pressurização, os engenheiros descobriram que o hélio não estava circulando corretamente no estágio superior criogênico, o estágio superior do SLS. O hélio é absolutamente crítico para esse tipo de foguete. Ele é usado para pressurizar os tanques de combustível e purgar as linhas de propelente. Um vazamento compromete toda a missão. Sem ele, não há empuxo. A causa foi finalmente identificada: uma falha na vedação e na válvula de retenção. Mas como o problema estava em uma parte do foguete, inacessível na plataforma de lançamento, a NASA foi forçada a devolver toda a estrutura de 98 metros ao veículo de montagem para reparos. Esses vazamentos repetidos não eram apenas um inconveniente. Em muitos sentidos, eles apontavam para um problema muito maior. Mais tecnologia nem sempre significa melhor. O programa Artemis tem muito mais componentes que podem falhar do que as missões originais do Apollo, e eles são lançados com muito menos frequência. O SLS voou pela última vez em 2022, no âmbito da Artemis I. No momento desta gravação, já se passaram quase 4 anos. O administrador da NASA, Jared Isaacman, observou que lançar um foguete tão complexo quanto o SLS apenas uma vez a cada 3 anos leva à degradação das habilidades da equipe. Em outras palavras, as pessoas não estão praticando o suficiente, e isso leva a erros. Para resolver isso, a NASA propôs um novo plano: aumentar a frequência de lançamentos para uma vez a cada 10 meses. Isso deve manter tanto o equipamento quanto as equipes em plena forma, mas ainda há um longo caminho pela frente. Primeiro, a Artemis II precisa decolar e ir além. Além dos problemas técnicos e das sutis advertências da NASA sobre a perda de habilidades, uma realidade mais profunda e perturbadora começa a emergir: a dimensão do risco daquilo que estamos tentando realizar.
Passaram-se mais de 50 anos desde que uma nave espacial tripulada deixou a órbita da Terra rumo à Lua, e recentemente autoridades da NASA foram criticadas por esquivar-se de perguntas sobre a probabilidade de falha da missão, ou, falando diretamente, de mortes. Na era do Apollo, a humanidade avançava para o desconhecido, e o resultado era considerado justificativa para riscos extraordinariamente elevados. Hoje sabemos que é possível fazer isso com mais segurança. Portanto, o nível de risco aceitável é muito mais baixo. E a verdade é que voar à Lua pela primeira vez em 54 anos é, por natureza, uma aventura perigosa. Estamos usando novo software, novos contratados e um foguete que voou apenas uma vez. Embora a Artemis 1 tenha sido considerada um voo de teste quase perfeito, ela revelou anomalias, que poderiam ter sido catastróficas com uma tripulação a bordo. A NASA é obrigada a equilibrar a pressão política para cumprir cronogramas com a realidade, de que qualquer incidente grave pode encerrar completamente o programa. Após 2 tentativas de lançamento canceladas, a missão não tripulada Artemis 1 decolou em 16 de novembro de 2022 a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. Foi a primeira vez que o foguete SLS e o módulo Orion deixaram os limites da Terra. A missão durou 25 dias e 10 horas após o que a cápsula Orion pousou de volta na Terra. Como já mencionado, foi um enorme sucesso. A confirmação de que realmente podemos retornar à Lua em uma nave capaz de transportar seres humanos. No entanto, foi justamente após a missão que as anomalias vieram à tona. Um dos problemas mais críticos foi o escudo térmico da Orion, especialmente seu comportamento durante o retorno à Terra a uma velocidade de aproximadamente 40 mil km por hora. As inspeções pós-voo revelaram que o material ablativo que reveste o escudo, chamado Avicoat, estava se fragmentando e se desprendendo em mais de 100 pontos, algo que jamais havia sido observado durante a era Apollo, apesar de usar exatamente o mesmo material. Esse escudo separa os frágeis astronautas das temperaturas extremas geradas pelo atrito durante a entrada na atmosfera, e partes dele simplesmente se soltavam. A investigação da NASA revelou que os gases formados durante o intenso aquecimento da reentrada se acumulavam dentro do material Avicoat. Normalmente, eles escapam pela camada carbonizada, mas devido à permeabilidade insuficiente do material, a pressão interna crescia até o escudo literalmente se despedaçar. Com um nível suficiente de danos, isso poderia levar à destruição completa da cápsula. Um risco absolutamente inaceitável quando há vidas humanas a bordo. Com base nessa descoberta, a NASA tomou uma decisão bastante controversa. Em vez de reprojetar o escudo térmico, a agência decidiu mudar a forma como os astronautas retornam à Terra. Durante a missão Artemis 1, a Orion utilizou uma manobra chamada Skip Entry, na qual a cápsula entra na atmosfera, ricocheteia como uma pedra deslizando sobre a água e então reentrada novamente, reduzindo gradualmente a velocidade. Embora isso também diminua as forças grama sobre a tripulação, na prática agrava o problema do escudo térmico, pois é justamente durante essa fase de ricochete que os gases se acumulam. Para a Artemis 2, a NASA decidiu eliminar o ricochete e realizar uma entrada mais íngreme e direta na atmosfera, mais intensa para o corpo dos astronautas, mas muito mais segura para o escudo e, em última análise, para as próprias vidas da tripulação. Um desconforto momentâneo em troca de segurança a longo prazo. O essencial é que eles cheguem vivos. Essa já é uma mudança bastante significativa na missão, mas está longe de ser a maior novidade que surgiu recentemente. O caminho do programa Artemis estava mais ou menos definido desde o início. Artemis 1. Provar que o foguete e a nave conseguem chegar à Lua. Artemis 2. Adicionar tripulação para testar todos os demais sistemas durante um sobrevoo lunar. Artemis 3. Pousar na Lua. Por 9 anos, a Artemis 3 foi apresentada como o grande retorno, o momento em que pegadas humanas tocariam novamente o solo lunar. Mas em fevereiro de 2026, esse plano foi cancelado. A Artemis 3 não pousará mais na Lua. Em vez disso, foi reformulada como um teste abrangente de 30 dias de todos os sistemas em órbita baixa terrestre. Isso será explicado em mais detalhes adiante, mas a razão dessa decisão é segurança e complexidade. Um comitê independente de segurança alertou que o plano anterior acumulava um nível preocupante de risco técnico. Para pousar na Lua, a cápsula Orion precisaria primeiro se acoplar ao módulo de pouso da SpaceX, o Starship Human Landing System,
a nave que levaria a tripulação até a superfície em uma órbita lunar muito específica. Mas o Starship é um veículo gigantesco que exige mais de uma dezena de voos de abastecimento para recarregar combustível antes de partir em direção à Lua. A NASA percebeu que tentar realizar o pouso, com tantas primeiras vezes acontecendo ao mesmo tempo, os riscos eram imensos. Primeiro desacoplamento pilotado, primeira transferência de combustível criogênico, primeiros trajes espaciais de nova geração sendo testados. Tudo isso junto era uma combinação perigosa demais. Por isso, a Artemis 3 assumiu um papel completamente diferente. Assim como a Apollo 9 fez em 1969, permanecendo próxima à Terra para testar o módulo lunar antes de enviá-lo à Lua, a Artemis 3, prevista para 2027, planeja realizar o acoplamento do Orion com o módulo de pouso, seja o Starship da SpaceX ou o Blue Moon da Blue Origin, diretamente na órbita terrestre. Isso permite testar os sistemas de suporte de vida, comunicação e acoplamento sem o risco mortal de estar a quase 390 mil quilômetros da Terra. Essas mudanças no planejamento das missões também trouxeram alterações radicais na própria foguete. Durante anos, estava prevista a modernização do sistema de lançamento espacial para uma versão mais poderosa, o Bloco 1B, com um novo estágio superior chamado Exploration Upper Stage. Mas esse estágio foi amplamente criticado por atrasos e explosão de custos. A NASA, então, escolheu um caminho diferente. Oficialmente adotou o estágio superior Centaur 5 da United Launch Alliance, como o novo componente do SLS a partir da Artemis 4. O Centaur 5 é um estágio de 2 motores, já utilizado no foguete Vulcan, e representa uma substituição quase imediata, evitando um desenvolvimento caro e demorado. Embora carregue aproximadamente o dobro de combustível do estágio atual, ele é compatível com a plataforma de lançamento existente, sem necessidade de construir nova infraestrutura. É justamente essa padronização que faz a NASA acreditar que poderá eliminar os intervalos de 3 anos entre os lançamentos e chegar a um ritmo de uma missão a cada 10 meses. E agora chegamos à grande questão. Se a Artemis 3 é apenas um ensaio geral em órbita terrestre, quando acontecerá o pouso na Lua? Infelizmente, ainda será preciso esperar. O novo alvo para a Artemis 4 é o início de 2028. Ainda assim, o valor científico dessa missão no Polo Sul da Lua é verdadeiramente extraordinário e vale cada segundo de espera. Ao contrário dos locais de pouso da Apollo, próximos ao Equador, a Artemis 4 planeja pousar no Polo Sul lunar, um mundo de sombras eternas e condições extremas. Como o eixo da Lua é quase vertical, com uma inclinação de apenas 1,5 grau, o Sol permanece sempre baixo no horizonte, projetando sombras que não se movem há bilhões de anos. São as chamadas regiões permanentemente sombreadas. No interior dessas crateras, a temperatura pode cair para cerca de 240 graus Celsius negativos, mais frio do que a superfície de Plutão. É exatamente aqui que começa a corrida do ouro do século XXI, a busca pelo gelo de água lunar. Já sabemos que essas crateras escuras funcionam como armadilhas de frio, preservando gelo que provavelmente chegou ali junto com cometas e asteroides há bilhões de anos. E isso não é apenas interesse científico, é um recurso estratégico. Se conseguirmos extrair esse gelo, ele pode ser separado em oxigênio para respiração e hidrogênio para combustível de foguetes. Nesse cenário, a Lua se tornaria uma verdadeira estação de abastecimento para o espaço profundo, um passo decisivo rumo às futuras missões a Marte. A Artemis 4 levará um conjunto de instrumentos científicos avançados para explorar essa região. Um dos mais importantes é o Duster, um explorador do ambiente de poeira e plasma lunar. A poeira lunar é uma das maiores ameaças à vida humana no espaço. Diferente da poeira terrestre, ela é composta de partículas minúsculas e afiadas de vidro vulcânico, carregadas pelo vento solar. Ela gruda em tudo, danifica vedações e é tóxica quando inalada. O Duster, instalado em um pequeno rover autônomo chamado MAP, estudará o comportamento dessa poeira durante o pouso de uma nave, ou quando os astronautas se movem sobre ele. Ao lado do Duster, operará uma estação sísmica no Polo Sul. Esse sismômetro ouvirá os batimentos cardíacos da Lua e a frequência dos impactos de meteoritos. Os astronautas até usarão um dispositivo especial que gera ondas sísmicas controladas, para investigar a estrutura do solo sob seus pés, buscando sinais reveladores de depósitos ocultos de gelo. Uma das zonas de maior interesse é a cratera Shackleton.
com 21 quilômetros de largura e 4 quilômetros de profundidade. Um lugar onde as paredes são tão íngremes que ultrapassam uma inclinação de 30 graus, criando uma armadilha perfeita para substâncias voláteis ancestrais. Para trabalhar nesse ambiente extremo, os astronautas precisam de muito mais do que apenas um foguete. Eles precisam de uma nova pele. A próxima geração de exploradores vestirá os trajes espaciais Axiom Extravehicular Mobility Unit. Os antigos trajes da Apollo eram famosos pela sua rigidez. Os astronautas frequentemente precisavam se locomover aos saltos, pois não conseguiam dobrar facilmente os joelhos ou a cintura. Os novos trajes utilizam uma construção híbrida com elementos rígidos e juntas de tecido avançadas, proporcionando uma amplitude de movimentos jamais vista em trajes pressurizados. Na prática, esse traje é uma nave espacial autônoma. Ele é equipado com um sistema de suporte de vida, capaz de suportar o frio extremo das regiões permanentemente, sombreadas por pelo menos 2 horas. Inclui comunicação 4G, desenvolvida em parceria com a Nokia, além de um sistema de viseira de alta tecnologia. E o mais importante, ele conta com vedações e materiais, especialmente projetados para impedir que o abrasivo pó lunar penetre nas juntas. A missão Artemis 3 será a primeira vez que esses trajes serão testados no vácuo real do espaço, antes de seu uso no pouso previsto para 2028. Mas além de toda essa ciência fascinante, há algo mais acontecendo nessa corrida de volta à Lua: a geopolítica. Apesar dos custos crescentes e da necessidade de provar a capacidade de cumprir a promessa de retornar à Lua, a urgência da NASA tem ainda outra razão poderosa: a concorrência real e crescente da China. Pequim vem alcançando marcos estratégicos de forma metódica, incluindo a coleta de amostras do lado oculto da Lua e o anúncio de seus próprios planos para um pouso tripulado. Até 2030, autoridades americanas estão preocupadas com uma possível tomada do setor espacial. Um cenário em que a China poderia se estabelecer na rica região do Polo Sul e efetivamente proclamá-la como seu território. Se isso acontecer, os planos da NASA para futuras missões a Marte e além podem se desfazer como poeira lunar. Isso transformou o Artemis de uma missão científica em uma necessidade estratégica de vencer essa corrida. Só o tempo dirá quem sairá vitorioso. A jornada até a Lua sempre foi uma história de tentativas e erros. Em 1969, alcançamos sua superfície, porque estávamos dispostos a assumir riscos enormes numa corrida contra o tempo. Hoje, as apostas são diferentes. A transição para o foguete padronizado SLS, com o estágio superior Centaur 5, os testes do Artemis 3 na órbita baixa terrestre, e as profundas investigações científicas do Artemis 4 apontam para um movimento rumo a uma exploração sustentável e repetível. Simplesmente levar um ser humano de volta à Lua já não é suficiente para vencer o confronto geopolítico. O Polo Sul da Lua permanece como o alvo científico mais importante do nosso sistema solar, um lugar onde a história do nosso planeta está preservada nas sombras e onde o combustível do futuro nos aguarda. O caminho até 2028 pode se revelar mais longo e mais desafiador do que esperávamos. Mas o alicerce que estamos construindo agora, projetado não para décadas, mas para séculos. Em março, a NASA deu oficialmente luz verde à preparação da tripulação para o lançamento da Artemis 2. Após o período de quarentena dos astronautas e o retorno do foguete à plataforma de lançamento, a decolagem aconteceu com sucesso e a missão partiu em direção à Lua. No fim das contas, apesar das dificuldades técnicas e dos estouros de orçamento, que forçaram uma revisão radical na abordagem do retorno à Lua, seria incrível testemunhar mais um pouso lunar, especialmente para aqueles que não viveram esse momento pela primeira vez.